Nós temos agora para conversar com a gente a irmã Elaine Lombardi Claretiana. Ela mora em Roma, trabalhou junto com o Papa. Irmã, seja muito bem-vinda aqui à TV Aparecida, nessa cobertura toda especial. A senhora que está em Roma, né? Inclusive, Sim. hoje esteve presente na cerimônia que a gente mostrou agora há pouco, essas imagens divulgadas pelo Vaticano, com o corpo do Papa Francisco na Capela Santa Marta. Conta para nós como é que foi essa cerimônia. Bem-vinda, mais uma vez, aqui à TV Aparecida. Muito obrigada, muito obrigada. Nós não estivemos na cerimônia, nós tivemos a oportunidade de estar logo depois da cerimônia, podemos entrar na Casa Santa Marta, na capela da Casa Santa Marta, para poder rezar. Nós pudemos ficar ali aproximadamente 30 minutos, muito próximas do corpo do Papa, em oração, em agradecimento sobretudo, não? Agradecendo sobretudo a vida de Papa Francisco e aquilo que ele fez por nós, e sobretudo pelos mais pobres. Irmã Elaine, Foi um momento, para mim, de muita emoção, realmente muita emoção, porque nós perdemos um grande santo. E o ar desse momento se sentia um ar de santidade, se sentia um perfume de santidade na Capela de Santa Marta hoje, quando estivemos ali para rezar junto ao seu corpo. Irmã Elaine, boa tarde, boa noite aí em Roma. A senhora trabalhou com o Papa Francisco, eu queria que falasse um pouquinho para a gente de como que foi essa experiência, há quanto tempo a senhora está em Roma também? Na verdade, assim, eu não trabalhei diretamente com o Papa Francisco, eu trabalhei com os pobres. Nós trabalhamos com os pobres. Nós trabalhamos com os moradores de rua que moram ao lado do Vaticano, nas colunas do Vaticano. E a experiência é de que, trabalhando com os pobres, nós estamos junto, sempre estivemos próximo do Papa Francisco por causa disso, por causa dos pobres. Não por mérito nosso, mas por mérito, sobretudo, dos mais pobres, dos moradores de rua. E eu estou em Roma há mais ou menos 10 anos, e eu e a minha comunidade, a nossa comunidade aqui em Roma, que é um centro missionário, nós trabalhamos com os moradores de rua há mais ou menos 6 anos, e foi um processo digamos, de conhecimento, de crescimento, de aprendizagem. Podemos dizer que nós aprendemos com o Papa Francisco esse trabalho com as pessoas, com os pobres mais pobres. O nosso carisma, o carisma da nossa congregação, é um carisma inteiramente dedicado ao pobre mais pobre, mas a ação de trabalhar com os moradores de rua nós aprendemos com o Papa Francisco. E sem dúvida nenhuma, né, irmã? Porque trabalhando junto a essa população em situação de rua é como se estivesse trabalhando com o Papa Francisco, principalmente por essa grande preocupação que ele tinha. Aliás, o Papa Francisco, a gente falava ontem durante essa cobertura toda especial, falava dessa proximidade que ele tem com os grupos mais vulneráveis. Ele construiu chuveiros para que essa população em situação de rua, que vive nos arredores ali da Praça de São Pedro, do Vaticano, pudesse tomar um banho digno, né? Inclusive com roupas para essa população. E a gente via frequentes imagens do Papa Francisco participando de refeições ao lado de moradores dessa população em situação de rua, né, irmã? Sim. Eu até posso contar para vocês uma experiência que nós tivemos com ele, que foi muito forte. Foi que quando quando começamos a cozinhar para os pobres, para os moradores de rua, na época da pandemia, mais ou menos, porque nós já fazíamos um trabalho com os moradores de rua, mas não cozinhávamos para eles. E na época da pandemia, o cardeal Krajewski pediu que nós intensificássemos a nossa ação, então nós passamos a cozinhar para mais ou menos 200 pessoas, com grupos de voluntários, 2 vezes por semana. E o Papa, sabendo disso, e sabendo que nós éramos brasileiras, ele nos presenteou com uma grande panela de cozinhar arroz elétrica, e uma panela que cozinha arroz para 100 pessoas por vez.
Esse foi um presente que, que ele nos deu há 5 anos. Essa panela de pressão, essa panela de elétrica chegou até nós, porque ele sabia que nós éramos brasileiras e que tantos migrantes, seja asiáticos, africanos e também brasileiros que estão pelas ruas de Roma, preferiam arroz no lugar do macarrão. E nós, então, começamos a fazer experiência com essa panela, cozinhar para os moradores de rua, até que um dia o cardeal Krajewski me ligou, me perguntando: irmã, em tal dia você vai estar aqui, vocês vão estar aqui? Sim, vamos estar aqui. Você está disponível? Sim, estou disponível. O Papa está pedindo que você cozinhe o arroz que você cozinha para os pobres, para ele também. Porque ele ia receber exatamente um grupo de moradores de rua no almoço. Então, ele quis que nós cozinhássemos exatamente o mesmo arroz que nós fazíamos para os moradores de rua, para que ele almoçasse junto com eles, com os moradores de rua. Então, nós tivemos essa linda experiência de cozinhar o arroz para o Papa na panela que ele nos presenteou. E assim, eu posso dizer que não... você fala dos chuveiros, né? Mas não é necessariamente só os chuveiros que ele construiu. Ele construiu muito mais do que os chuveiros, né? Tem o posto de saúde, tem o banheiro, tem a lavanderia. Muitas vezes, alguns amigos meus brasileiros que vêm, quando eu falo que trabalho com moradores de ruas, eles dizem: mas a gente não vê morador de rua em Roma. Sim, eles estão ali todos em volta do Vaticano, em torno de 200, 250 pessoas moram ali em torno do Vaticano. Mas, realmente, pelo amor e pela dedicação do Papa Francisco com eles, ninguém vai perceber que são moradores de rua, porque eles estão bem vestidos, eles tomam banho todo dia, eles têm dignidade. O que nós aprendemos com o Papa é isso, dar dignidade à pessoa que está fora. E depois, nosso trabalho com os moradores de rua evoluiu, porque nós começamos a fazer a Lécio Divina com eles. Nós fazemos também, nós rezamos com os moradores de rua a Lécio Divina. Uma vez por mês, nós nos reunimos em torno de 40 pessoas para partilhar a palavra de Deus. E esse foi o motivo do nosso último encontro com o Papa. Há alguns meses atrás, nós nos reunimos com ele, eu, as minhas irmãs, e um grupo de moradores de rua. Nós fomos levar para o Papa o fruto desse nosso trabalho da Lécio Divina. E nesse momento ele nos incentivou muito, ele disse para continuar realmente esse trabalho que nós estamos fazendo com os moradores de rua, que é o de evangelizar, mas sobretudo de partilhar a palavra de Deus. E eu gostaria também de partilhar talvez a última palavra que eu troquei com ele, que foi no último almoço da última jornada dos pobres, no dia 16 de novembro, o último almoço que foi feito com um grande número de moradores de rua. Eu fiquei responsável de organizar as 12 pessoas que iam sentar na mesa com ele. E tinha um senhor brasileiro que estava numa situação difícil, numa situação de rua, e eu coloquei esse senhor ao lado dele, do lado direito dele, sentado. E quando, durante o almoço, eu passei perto e disse para ele: Papa, esse senhor é brasileiro. Ele me disse: eu sei, eu já falei para ele que cachaça não é água. Então, assim, é muito gratificante também lembrar desse bom humor que o Papa tinha, não com todas as pessoas, essa simplicidade, esse bom humor, esse jeito de pai realmente que ele tinha com todas as pessoas, sobretudo com os moradores de rua, com aqueles que tinham mais dificuldade de ser escutados, amados. Irmã Elaine, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho aí junto dos mais necessitados em Roma, e obrigado por trazer para a gente um pouquinho da sua história, essas lembranças com o Papa, esse bom humor, né, que a gente sempre ouve falar. Sim. E quando a gente ouve relatos assim, a gente sorri, porque, nossa, vê na simplicidade de uma simples palavra como que muda, né, a vida, e a gente imagina como que muda a vida de quem vive à margem, né? Muito obrigada pela
sua participação. Seja sempre bem-vinda à TV Aparecida. Muito obrigada, muito obrigada. Talvez uma outra coisa muito interessante de dizer, de contar do Papa Francisco, é que o Papa Francisco também ajudou muitas pessoas a retornarem nas suas casas, inclusive brasileiros, através de nós, do nosso conhecimento, porque estamos ali. Muitos brasileiros conseguiram voltar para o Brasil porque o Papa Francisco pagava a passagem de volta para o Brasil. Pessoas que estavam em situação de dificuldade, de rua ou qualquer outro tipo de dificuldade. Foram muitos que voltaram pela ajuda do Papa. Irmã, muito obrigado, viu, por partilhar tudo isso com a gente, porque a gente vai conhecendo profundamente o nosso Papa Francisco, que plantou a semente. Agora cabe a todos nós seguir com essa caminhada, principalmente da cultura do encontro, do acolhimento e do amor ao próximo. Muito obrigado pela participação. Com certeza. Sempre bem-vinda aqui. Certeza. Sempre bem-vinda na TV Aparecida, viu? E continuamos em oração pelo Papa Francisco. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, senhora.